porém agora eles serão vermes arredondados e não achatados, como os plateumintos. A classificação, como eu falei para vocês aí, em alguns locais vocês podem achar como filo Asqueuminthus e classe Nematoda, ou superfilo Asqueuminthus e filo Nematóide, tá? Então, geralmente eu trago isso aqui como filo Nematóide, conforme vários autores trazem. São possivelmente os mais importantes metazoários associados com parasitismo humano, vegetal e animal. Então, mesmo tendo os plateumintos que são vermes, esses aqui eles são os que mais causam aí essa parte de parasitismo nos animais. Vai ter uma ampla distribuição, então eles podem estar no mar, na água doce, no solo. Todos vão ser fisiologicamente aquáticos porque vão depender da água, tá? Então, por exemplo, mesmo dentro de um organismo, eles vão precisar aí do líquido do organismo para sobreviver, tá? Formas de vida livre vivem nos espaços intersticiais do sedimento, ou seja, por exemplo, no solo, eles também vão precisar onde esteja um solo encharcado e vão viver aí nesses espaços do solo. As formas parasitas, elas vão atacar todos os grupos de animais e vegetais e vão ter grande importância econômica. Por exemplo, em uma maçã podre que está associada aí com parasitismo de nematóides, podem ter 90 mil nematóides numa maçã podre. E em 1 metro quadrado de lodo marinho pode existir 4,5 milhões de vermes dentro desse lodo. Então aqui a gente vê alguns exemplos de vermes cilíndricos. Então, por exemplo, a maioria aí das pessoas que às vezes possuem vermes estão relacionadas mais ao filo nematóide do que ao filo dos plateumintos. Esses animais aqui, agora a modificação deles aí dos plateumintos, né? Eles vão continuar sendo triblásticos, porém agora vai aparecer uma cavidade dentro, só que a cavidade não vai ser totalmente recoberta pelo mesoderma, então eles vão ser chamados de pseudocelomados. A simetria vai continuar bilateral e eles também vão ser protostômios. O corpo vai ser cilíndrico, ou seja, arredondado, vai ser afilado nas duas extremidades, aqui na parte da boca e do ânus. Vai ter grande variação do tamanho, desde microscópios até parasitas de 1 metro. Inclusive, essa semana eu vi uma endoscopia tirando um verme cilíndrico pela boca da pessoa, e esse tinha aproximadamente 1 metro de tamanho. Sem sistema respiratório e circulatório ainda. Ele vai ser revestido por uma cutícula espessa que vai ser resistente e flexível. O crescimento desse animal ele vai ser por aumento do volume celular e não pelo aumento do número de células. E esse acontecimento é chamado de eutelia. Ou seja, o organismo, quando ele chegar na fase adulta, lógico, né, da fase aí, de embriológica até o crescimento e transformação desse organismo na fase adulta, ele vai ter crescimento em quantidade de célula. Após ele atingir o seu estágio de adulto, ele só vai crescer através do aumento das células, tá? E eles vão continuar com o mesmo número de células quando eles atingiram a fase adulta. Esses organismos aqui não vai ter reprodução assexuada e nem regeneração como dos plateumintos. Então, se você cortar ele aqui, ele não vai conseguir se regenerar em 2 vermes. A parede corporal. Então, eles vão ter aqui essa parte da cutícula, que vai recobrir todo o corpo.
A epiderme celular ou sincial, que vão ser, os núcleos ficam situados em 4 cordões epidérmicos. Aqui ó, a gente vê ó, os cordões epidérmicos aqui ó, 1, 2, 3, 4. Os cordões epidérmicos dorsal e ventral possuem os nervos longitudinais dorsal e ventral. Então aqui nesses cordões ele vai ter o sistema, os cordões nervosos aí, formadores do sistema nervoso, e os cordões laterais possuem os canais excretores, que vai auxiliar aí na parte da excreção de substâncias nitrogenadas desses organismos. A Luana está perguntando o que eles causam de ruim. Então, eles são parasitas, ou seja, eles vão viver apenas sugando as substâncias do animal onde eles estão parasitando. Eles não vão ajudar com nada, apenas vai sugar a energia do outro indivíduo, né? Isso aí, por exemplo, se for em um animal, por exemplo, numa vaca, num porco, pode causar emagrecimento, pode causar anemia, né? Podendo levar aí também, dependendo da quantidade desses animais crescendo dentro do corpo, pode levar à morte, tá? Isso aí também pode ser relacionado, por exemplo, ao ser humano. Então, uma pessoa onde ela tem verme, não sei se vocês lembram daquele... tem um... Não é um desenho que fala... do Jeca Tatu, né? Que é um cara que fala que ele tem muita preguiça, que ele só vivia sentado, desanimado, né? Apático. E na verdade ele era daquele jeito porque ele tinha vermes, né? Então, ou seja, toda a energia que ele tinha ali, que ele poderia estar trazendo para o corpo dele, ele estava passando isso para os animais parasitas que estavam vivendo dentro do corpo dele. Tá? Então, os animais parasitas, eles fazem isso, ou seja, eles sugam essa energia que poderia ser utilizada pelo organismo para outras atividades. A cutícula aí, ela vai ser o exoesqueleto não celular de composição proteica, ou seja, são animais que são invertebrados, mas vocês viram aí que vários desses animais invertebrados eles possuem um exoesqueleto, ou seja, eles não têm endoesqueleto, né, como o nosso, que formam os ossos, porém eles têm esses exoesqueleto que dá estrutura ao corpo desses animais. Tá? Então, nesse caso aqui, esse esqueleto vai ser proteico, aí, formado por colágeno, vai recobrir o corpo e as cavidades naturais, e a função vai ser protetora na parte de permeabilidade à água, ou seja, né, uma cutícula ela vai fazer com que o animal ele não perca água para o ambiente e nem também incha com tanta facilidade, porque essa cutícula ela vai ser hidrofóbica, ou seja, ela não vai deixar com que a água passe, e ele também não vai deixar com que saia íons com tanta facilidade do corpo. E esses animais também, geralmente, eles conseguem produzir aí, por exemplo, essa cutícula aí, que vai evitar com que alguns nematicidas, ou seja, algumas substâncias que matem esse organismo, consiga passar através da pele dele. Tá? Então, não são todos os nematicidas que vão conseguir matar esses organismos. No movimento, eles vão também auxiliar aí na parte do antagonismo muscular, ou seja, eles vão funcionar como se fosse um músculo, vão conter alta pressão hidrostática do fluido da pseudocele, ou seja, eles vão conseguir aí fazer essa pressão no fluido do organismo.
Essa pseudocele, que vai ser preenchida por um fluido, na qual encontra-se os órgãos, que é essa parte aqui de dentro, ó, pessoal, da cavidade, tá? Pseudocele, porque ele não vai ser totalmente revestido pelo mesoderma. Ele vai funcionar como um esqueleto hidrostático, auxilia nas trocas gasosas e na circulação de nutrientes. Então o líquido vai ficar passando aqui e vai ficar trocando pelas células que tem tanto da parte interior quanto da parte exterior. A musculatura abaixo da epiderme vão ser somente fibras longitudinais, ou seja, vão ser fibras que vão passar aí da cabeça para a cauda. Músculos organizados em 4 bandas, marcados pelos cordões epidérmicos, que foi esse que eu mostrei para vocês aqui, as 4 bandas, e um processo ou braço muscular que vai estender-se de cada corpo celular para o nervo dorsal ou ventral. No sistema digestivo, eles vão ter um tubo digestivo completo, onde vai iniciar-se na boca, faringe, a parte do intestino aí e o ânus. A boca desses animais aqui vão apresentar em torno de 6 lábios, que podem estar fundidos em pares. Algumas espécies têm somente 2 lábios e tem alguns que não vão ter, tá? Então, geralmente esses lábios estão associados à parte do parasitismo, onde eles vão conseguir grudar esses lábios na mucosa, geralmente intestinal, e vão conseguir sugar os nutrientes do organismo parasitado. Podem apresentar dentes ou lâminas, que vai ajudar aí nessa perfuração. Vão ter papilas sensoriais. O intestino ele vai ser tubular, formado por uma única camada de células ou por um sincício. Sincício, lembrando, tá, pessoal? Uma célula multinucleada, que vai ser bem maior. O intestino ele vai terminar no ânus, nas fêmeas, e na cloaca, nos machos. Tá? Lembrando aí que a cloaca é uma saída que vai ser utilizada tanto para excreção quanto para parte reprodutiva. A digestão vai ser extracelular e também intracelular, né? Então, eles vão conseguir fazer a quebra das substâncias maiores dentro do sistema digestivo. Então, aqui eles vão ter sistema digestório completo, formando de boca ao ânus. Então, a gente vê essa cutícula amarela recobrindo aqui. A gente vê essa partezinha azul aqui, que é formado o mesoderma. E tem a parte do endoderma, que vai formar a parte gástrica. Então, vai iniciar-se pela boca, vai passar aqui pela faringe, intestino e vai sair aqui no ânus, tá? Então, por todo esse caminho aqui vai ser feito digestão. Aqui a gente está vendo um animal fêmea, onde vai ter as gônadas aqui, formação dos ovários, e o poro reprodutivo estará aqui próximo ao ânus. Então a gente vê que no macho a parte reprodutiva vai estar junto do ânus, né? Formação da cloaca. Aqui a gente vê então, pessoal, a parte da boca e dos lábios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seria na maioria desses animais nematóides. E aqui a parte do ânus no finalzinho da cauda. A nutrição dos nematóides. Então, os nematóides de vida livre, eles vão digerir bactérias, fungos e as hifas dos fungos, vão conseguir se alimentar-se de alga, podem ser saprófagos ou coprófagos. Não sei se vocês sabem o que significa saprófagos e coprófagos. Os saprófagos a gente já falou durante as aulas, e os coprófagos a gente não falou ainda, né? Então, se vocês quiserem mandar aqui no grupo, né, quem lembra o que é saprófago ou quem sabe o que é coprófagos, podem mandar aqui no chat, tá? Caso ninguém mande aí eu falo.
Fagos tem a ver com alimentação, tá? Então os dois aqui tem a ver com alimentação. Então esse aqui vai se alimentar-se de alguma coisa. E esse aqui também vai alimentar-se de alguma coisa. Então, quem quiser mandar aí, manda. Eu sei que vocês têm a facilidade de fazer a pesquisa aí, né? No celular, no computador de vocês. Então, vou deixar aí para vocês olharem, tá? Não sei qual que dos dois que é mais nojento, né? Se é o saprófago ou se é o coprófagos, tá? Então, vocês deem uma olhada aí. As espécies predadoras podem alimentar-se de rotíferos, tardígrados, anelídeos pequenos e outros nematóides, que são todos animais invertebrados. E os que são parasitas, eles são divididos em dois grupos, que são o fitoparasitas, fito aqui, ó, parasitas de fito, plantas, parasitos de zoo, animais, tá? A Luana colocou aqui alimentar-se de qualquer coisa. Não, eles vão se alimentar de coisas específicas, tá? Vou falar o dos saprófagos, tá, pessoal? O dos saprófagos, a gente já falou nas aulas anteriores aí, são animais que se alimentam de matéria morta, tá? Então, por exemplo, eles só vão se alimentar em matéria que estão em estado de putrefação, ou seja, né, morreu, bactérias e fungos começam a fazer a degradação desses corpos, e aí eles vão se alimentar de animais mortos. Agora, o coprófagos, eles vão se alimentar de um outro tipo específico aí de alimento. Os fitoparasitas vão se alimentar aí da seiva das plantas, que vão também causar dano econômico. E os zooparasitas são os parasitas de animais que vão atacar as células e fluidos corporais dos hospedeiros, tá? Como ninguém falou ainda dos coprófagos, são animais que se alimentam geralmente de fezes, né? Cocô, né? Então, eles vão se alimentar aí das fezes de outros animais. Aqui a gente vê então a parte da cavidade da boca, da região cefálica aí, e do tubo digestivo, mostrando o esôfago aí também. Aqui também são outros animais. Então, por exemplo, aqui a gente vê a parte dos dentes, né, onde eles conseguem fazer a perfuração para fazer a absorção. Aqui, ó, a gente vê que não tem 6 lábios, mas tem apenas 3, tá? E a gente vê aqui, ó, por exemplo, esse animal aqui, a partezinha dele, eles podem ser transparentes também, dependendo do tamanho, tá? Então, conseguem ver aí de um lado para o outro. Aqui a gente está vendo alguns exemplares de espécies. Os nematóides, os tipos de esôfago. Então, os esôfagos, eles podem apresentar uma porção muscular e outra glandular, e várias formas. Então, por exemplo, essa primeira aqui, o oxiuroide, com bulbo posterior. Então, por exemplo, os oxiuros vão ter o esôfago dessa forma. O rabitoide aí com pseudo bulbo, que vai ter istmo e bulbo aqui nessa parte. E o filarioide, que vai ser sem esse bulbo, né, e vai vir completamente aqui para baixo. O sistema excretor. A maioria dos nematóides é amoniotélica, ou seja, vão liberar a excreção em forma de amônia, embora alguns excretam a ureia quando estão em meio hipertônico. Quem lembra o que é meio hipertônico é onde a gente tem uma grande quantidade de soluto em relação ao solvente, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca muito sal dentro de um copo de água, a gente tem um meio hipertônico, ou seja, tem uma grande quantidade de soluto, que é o sal,
e uma pequena quantidade de água, que seria o solvente. Os resíduos nitrogenados podem ser eliminados através da parede corporal e do trato digestivo médio. E o sistema excretor, eles vão ter células renete glandulares, que será muito parecido, por exemplo, com as nossas células renais. Esse sistema de túbulos vão estar em padrões de H ou de Y. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um padrão de H das células renete, e aqui a gente tem um padrão de Y. Dentro do organismo, então, por exemplo, isso aqui é um padrão de Y das células renete. Aqui a gente vê, então, nesse padrão de Y, nos padrões de H. Então, aqui nos Adenophorae, aquela família que é no tipo glandular primitivo, isto é, uma glândula ou célula renete, que vai ser ventral, próximo ao esôfago, um canal e um poro excretor, então elas serão dessa forma. E nos Cernentea, é um tipo tubular com 2 canais longitudinais, então a gente vê 2 canais em todos eles, conectado à altura do poro excretor na forma de H, e vai ser reduzida em uma só perna em Telichida. Então aqui a gente vê, então, por exemplo, o sistema excretor. Então a gente vê, por exemplo, que esse aqui vai desde lá do esôfago até a parte caudal, podendo ser aí, ó, então formar de um lado e do outro aí esses canais excretores. O sistema nervoso. Sim, eles são chamados de YH por parecerem com H e com Y, tá? Com as letras, tá? Tem esse nome mesmo por parecer. O sistema nervoso, ele já vai começar essa parte de cefalização, ou seja, ele vai ter um anel aqui na parte da cabeça, que vai formar aí, esse anel vai ser um tecido nervoso com gânglios ao redor da faringe, e vai dar origem a pequenos nervos dirigindo-se para essa região anterior e cordões nervosos, um dorsal e um ventral e 2 laterais. Então ele vai ter aqui, a partir desse cordão aqui da parte da cabeça, ele vai mandando os outros cordões aí para a parte do corpo, que vai fazer com que o sistema nervoso se comunique com todo o corpo do animal. Os órgãos sensoriais, então eles vão ter papilas sensoriais ao redor da cabeça e da cauda. Eles vão ser anfídeos, ou seja, região anterior do corpo ao redor da boca, esses órgãos sensoriais, e fasmídeos, que vão ocorrer na região posterior do corpo e da cauda, tá? Que são os tipos de órgãos sensoriais. Então eles vão ter os anfídeos aí, que vão estar na parte da região da boca, e os fasmídeos, que vão estar na região posterior do corpo. Aqui a gente vê, então, lembrando aí desse animal onde tem essas bocas, e aonde vai ter essas papilas sensoriais, tá? Então aqui, ó, a gente vê onde está mostrando por essas setinhas brancas, são as papilas sensoriais ao redor da boca. A reprodução, ela vai ser de forma sexuada, e nos nematóides geralmente vão ser dioicos, ou seja, vão encontrar sexos separados e indivíduos ainda com diferença de morfismo, tá? Ou seja, diferença na forma. Geralmente os machos serão menores do que as fêmeas, né? Chamado de dimorfismo sexual. Os machos, eles vão ter testículo único, vesícula seminal e ducto diferente, a cloaca e o ducto ejaculatório.
ele vai ter aí, em alguns gêneros, eles vão ter uma bolsa copulatória, por exemplo, que no gênero Strongylida. Eles vão ter também aí algumas presenças de espículas quitinizadas para manter a vulva aberta, que é, por exemplo, nesse caso aqui, ó, não sei se vocês veem aqui no cantinho, né? Então tem essa espícula aqui que vai manter a vulva da fêmea aberta para conseguir fazer essa copulação. Os espermatozoides não contêm flagelos, não são parecidos com os espermatozoides, por exemplo, dos animais vertebrados. E eles vão conseguir se mover até os óvulos através de movimentos ameboides. Então aqui a morfologia externa e interna do macho e da fêmea. Então a gente vê aqui os testículos aqui nessa parte superior, então eles vão vir pelo formar vai ter os testículos, vai passar pela vesícula seminal, onde vai ter líquido, vai carregar aqui onde vai maturar eles no ducto deferente e vai vir aqui para a região posterior, onde vai ter a cloaca, né, e pode ter espícula em alguns, onde vai ser liberado esses espermatozoides, tá? Na fêmea, a vulva ela estará nessa região aqui, os ovários, então, aqui eles estarão direcionados dessa forma, e os que estiverem aqui mais próximo da vulva são os óvulos que estarão mais maduros. Aqui então a gente vê por exemplo, uma parte do espículo no finalzinho do macho. Eles vão, nesse caso aqui dessa família Tricotrogylide, os machos vão possuir uma bolsa copulatória em forma de Y com os espículos, e a fêmea é igual ao macho, porém não possui essa bolsa, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a fêmea e aqui a gente tem o macho do Ascaríades. A copulação, então, como a vulva ela vai estar nessa região aqui mediana do corpo da fêmea, né? Então o macho ele vai ter que fazer esse movimento aqui para conseguir fazer a copulação. A sequência típica do desenvolvimento aí, então, a partir do ovo, vai passar por um estágio de larva, onde eles vão fazendo as mudas, ou seja, vai trocando aí a parte da cutícula, vão crescendo até formar um indivíduo adulto. Depois que chegar nessa parte aqui, vai formar a eutelia, né? Ou seja, eles só vão crescer a partir do aumento celular, não da quantidade de células. Aqui a gente tem uma espécie que é o Caenorhabditis elegans, que é um pequeno nematóide de solo que tem cerca de 1 milímetro de comprimento, que ele tem sido utilizado como organismo modelo para essa parte de reprodução e ciclo de vida, e é o ser vivo mais utilizado para os estudos de biologia do desenvolvimento, da genética, do envelhecimento dos nematóides e da ecotoxicologia. As características vantajosas aí que tornam essa espécie um modelo de biologia ideal é o curto ciclo de vida, que vai ser aproximadamente aí o ciclo de vida dele vai dar em torno de 3,5 dias. Eles são transparentes, são bastante pequenos, são fáceis de cultivar. Número constante de células, então eles vão ter eutelia, vão ter apenas aí 959 células somáticas. Eles vão ser hermafroditas e machos, e pequeno genoma aí, então vai ter uma quantidade genômica menor. Aqui a gente vê então uma sequência da cópula
dos nematóides. Então essa maior aqui é a fêmea, menorzinho é o macho. Então ele vai chegar próximo à vulva, vai colocar a espícula, vai deixar a vulva aberta, vai chegar próximo ele vai dar esse abraço na fêmea, e aí ele vai colocar os espermatozoides na vulva e depois ele vai sair. Aí o indivíduo adulto, né, lá na vulva, então vai ser formado então os ovos, onde ela botará os ovos. Dentro dos ovos vai começar a parte da divisão celular da embriologia. Então aí vai começar as mitoses, até começar a formar o embrião. Então isso aqui em torno de 14 horas a gente já vai ter aí o ovo fazendo a eclosão, e a partir aí da eclosão do ovo, da primeiro estágio de larva, ele vai ter em torno de 12 horas para se transformar para a larva 2, mais 8 horas para se transformar na larva 3, mais 8 horas para se transformar na larva 4, mais 10 horas para se transformar no indivíduo adulto, e mais 8 horas depois para eles já começarem a serem adultos reprodutivos e continuar o ciclo, tá? Essa parte aqui onde tem essa demora é onde vai ter escassez de alimento. Então essa larva ela pode então passar aí para essa outra larva chamada de Deuder larva, que vai demorar um pouquinho mais, pode ser até meses, dependendo aí da escassez de alimento. O Ascaris aqui, que é o Ascaris lumbricoides, o ciclo de vida dele aí, ele tem uma longevidade média em torno de 2 anos. O ciclo biológico é do tipo monoxênico, ou seja, eles vão ter apenas um único hospedeiro. A única forma infectante desse parasita é o ovo embrionado, contendo larvas de terceiro estágio. E a via de penetração é no ciclo oral, ou seja, né, a pessoa ela vai alimentar-se com alimentos, por exemplo, contaminados com esse verme. Aí a gente vai seguir aqui então um esquema, né? A pessoa ela vai alimentar-se, vai chegar aqui então na região do intestino. Esses ovos eles vão, por exemplo, eclodir aqui, e aí a pessoa ela vai, por exemplo, defecar esses ovos. Esses ovos eles vão chegar até um alimento, vão contaminar o alimento. Aí eles vão, por exemplo, a pessoa vai se alimentar e vai entrar lá pela boca. Aí lá dentro do intestino vai ter a eclosão desses ovos. A larva ela vai perfurar o intestino e vai cair no sistema circulatório. Do sistema circulatório eles vão para o fígado. Do fígado vão passar pelo coração, sistema circulatório, e do coração eles vão para o pulmão. Do pulmão eles vão passar para a traqueia, já como vermes jovens. Da traqueia eles vão pular para o esôfago, estômago, intestino, e retornam aqui para o intestino grosso, onde vai conseguir novamente eliminar ovos para tentar contaminar água e alimentos, tá? E assim vai continuar o ciclo. Esses vermes adultos eles vão fazer as cópulas geralmente no intestino delgado, e os ovos vão seguir aqui para o intestino grosso, tá? As pessoas que às vezes são contaminadas com Ascaris lubricoides, além aí dessa desnutrição, tudo, as pessoas elas podem ter uma grande provocação de tosse no organismo, porque essas larvas elas chegam até a traqueia, né? Então imagina a sua traqueia cheia de vermes, tá? Isso aí provoca bastante tosse nas pessoas que tem esses vermes aí. Aqui a gente tem, pode causar a morte dependendo da quantidade, sim, viu, Luana? Então a pessoa ela tem que tratar
senão ela vai entrando numa anemia muito forte, podendo causar a morte. A Voquerícia vai ser o agente causador da filariose linfática ou elefantíase. Esse aqui ele já não vai ter um ciclo monoxênico porque ele vai ter 2 hospedeiros, né? O hospedeiro que vai ser o mosquito e o hospedeiro que vai ser por exemplo, nesse caso, o ser humano. Então, ele vai ter 2 ciclos, um dentro do hospedeiro humano e o outro dentro do mosquito. Então, dentro do hospedeiro humano vai ter o macho e a fêmea, que vão estar no sistema linfático, e aí eles vão produzir as microfilárias que vão migrar aí para os vasos sanguíneos. Quando a pessoa tiver então essas microfilárias nos vasos sanguíneos e ela for picada por um mosquito, ele vai levar isso para o sistema digestivo dele. Lá no sistema digestivo dele, essas microfilárias elas vão se transformar em larvas, onde vão migrar para a probóscide dos mosquitos, por exemplo, perto da boca ali, onde eles vão conseguir picar o outro organismo, e através disso eles vão contaminar outra pessoa, que vai passar para o sistema linfático novamente e vai seguir esses 2 ciclos. A importância dos nematóides na produção agrícola. Então, eles podem ser fitoparasitas que vão atacar aí, então, raízes, tubérculos e, em alguns casos, até a parte aérea de diversas culturas, causando prejuízos, seja diretamente ou indiretamente. Vai ocorrer, então, a redução da produtividade e da qualidade dos produtos agrícolas, vai limitar a utilização de áreas infestadas, gastos na utilização de métodos de controle, indução à utilização complementar de nutrientes ou quais não podem ser absorvidos pela planta devido aos danos causados às raízes. A importância dos nematóides aí para o homem, então espécies que parasitam o homem, especialmente os órgãos do aparelho digestivo. Então a gente tem o Ascaris lumbricoides, o Ancylostoma duodenalis. Nesse primeiro caso aqui, eles vão ter então aí, vão causar fraqueza, irritação alérgica e podem causar também infecções mais severas, dependendo da quantidade, pode causar a morte. O Ancylostoma duodenalis aí, ele vai causar o amarelão, ou seja, vai causar uma anemia severa. O Enteróbios vermiculares aí vai ser o agente os bichinhos geográficos também são, tá, Natália? Eles também estão dentro dos vermes, tá? Cilíndricos, que são os nematóides. O Enteróbios vermiculares são agentes da oxiurus infantil. Então, por exemplo, os meninos que têm oxiurus vão ficar aí tendo bastante coceira na parte anal. E a Wucheria brancoft, que é o parasita do sistema linfático, que vai causar a temida elefantíase. Da mesma forma, muitas espécies que podem causar sérios problemas aos animais domésticos de interesse comercial, como equinos, bovinos, caprinos, ovinos e suínos, além das aves, né? E isso aqui também está muito direcionado aí ao curso de vocês, tá? A necessidade de tratamento constante dos animais doentes ou de adoção de medidas preventivas de combate a esses vermes acaba com frequência onerando os custos de produção e reduzindo os lucros do produtor. Aqui, para a gente terminar, então a gente vê algumas imagens aí de problemas causados por esses vermes. Então aqui a gente vê quem perguntou, a Natália perguntou dos bichinhos geográficos. Tá? Aqui, pessoal, já é uma causa severa da elefantíase, onde ele vai trancar os vasos linfáticos, fazendo com que a linfa ela se acumule aqui na parte das pernas, e depois que fica dessa forma aqui, não tem volta mais, tá? E aqui a gente vê atacando o sistema digestivo das pessoas. Dúvidas, perguntas?
a aula está sendo gravada, então eu vou postar no YouTube, quem quiser assistir novamente. E que nem eu falei para vocês, como o espaço de tempo é curto, quem quiser aí pode pesquisar mais, tá, pessoal? Olham eu já mandei esses slides para vocês, dão uma olhada lá, podem pesquisar as classes que vocês vão ver várias curiosidades aí dentro de cada indivíduo. Então, vou parar a gravação. Vou pedir para que vocês não saiam ainda, que eu vou anotar o nome aqui de quem estava participando da aula.